Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais uma semana de Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções aqui no site esfarelado.com.br. Para falar a verdade, a gente está aqui no Esfarelado, no site, mas a gente também está no canal do Esfarelado no YouTube, /Esfarelado. A gente também está no Spotify, é só procurar por Farelos Musicais aí no Spotify, segue o programa por aí. Toda quinta-feira tem episódio novo. Bom, quem acompanha aqui o programa toda semana, ou pelo menos acompanhou o programa da semana passada, ouviu o episódio com a canção Dance Yourself Clean do LCD Sound System, pedido aí de um ouvinte, o Luiz Henrique, que inclusive ouviu o episódio passado dedicado a ele aí, né, em recomendação dele. Ouviu, deixou comentário, compartilhou o episódio. É isso aí, gente. Quem quiser ter um episódio aí encomendado dos Farelos Musicais, é só entrar em contato aí, deixando um comentário no episódio, ou então mandando mensagem lá no Twitter, @oesfarelado, ou então para mim por e-mail, paulo@esfarelado.com.br, né? Aqui o Paulo Farelos, que sou eu, vai analisar a sua indicação e eventualmente vai ter um episódio aí do Farelos Musicais com a sua sugestão de episódio, com a sua sugestão de tema. Inclusive eu tenho algumas sugestões ainda para pagar, espero pagar em breve. O episódio passado, para quem ouviu, para quem acompanha, acabou ficando um tanto extenso, né? Assim, mais de uma hora e 18 minutos e 15 segundos para ser mais preciso, é muita coisa. É um episódio longo. Não é o nosso recorde, o nosso recorde é o episódio 38, o episódio que a gente fez em homenagem ao Angra, na ocasião do falecimento do André Matos. Esse episódio eu gravei junto com o meu amigo e editor, o Cleverton Linhares, e ele ficou com 1 hora e 24 minutos cravadinhos, né? E a gente falou de duas canções. Falou de Time, eu falei, e o Cleves trouxe Carolina 4, e a gente teve um episódio aí um pouco longo. O pódio aí dos episódios mais longos dos Farelos Musicais, fazendo aqui um pouco de retrospectiva, né? Coube ao episódio 48, que também tinha duas canções, no caso do Sonic Youth. A gente falou de Youth Against Fascism e Diamond Sea, que sozinha já tem 10 minutos, então é meio roubada, né, esse episódio aí. Mas ele passou de 1 hora com sobras, né? Ele tem 1 hora, 8 minutos, 51 segundos. Esse aí seria o nosso pódio de episódios mais longos. Então o episódio da semana passada ficou em segundo lugar, né? Outros 3 episódios aí na história dos Farelos Musicais também passaram essa marca de 1 hora. O episódio 64, de Avantasia, também foi gravado com o nosso amigo Cleves. Olha aí, hein? Depois ele reclama, quando eu mando para ele editar programas longos, ele fala, vai me dar trabalho, é muita coisa, não sei o que. Mas veja bem, né? Se eu convido ele para participar, fica maior ainda. E aí ele não reclama, então tem uma curiosidade. Eu acho que quando eu quiser falar muito sobre algum artista, tiver muito material, eu vou chamar o Cleves para gravar junto, pelo menos ele não vai reclamar. Então teve o episódio 64, tivemos o episódio 50, o primeiro episódio da série que trata da obra de Leonard Cohen, que a gente encerrou agora no episódio 90. Então o episódio 50 trazia Suzanne e teve 1 hora, 2 minutos, 58 segundos, um pouco mais de 1 hora. Depois a gente fez o episódio 60, 70, 80 e 90 dedicados aí ao nosso mestre canadense. Eu fiquei muito feliz de ver uma thread de tweets do Cleves, dizendo que o Leonard Cohen é um artista que ele reconhece como um artista que ele conheceu já póstumamente, depois do falecimento dele, ou conheceu não, se aprofundou, né? Talvez aqui até por conta um pouco do programa, que ele é meio obrigado a editar, mas que está sendo com bom gosto, pelo que eu entendi, e eu fiquei muito feliz em saber disso, né? Afinal de contas, um dos propósitos aqui do programa é curadoria, ver que a gente evita aqui também falar só sobre as principais obras, tanto é que até aqui a gente não trouxe Aleluia do Leonard Cohen, até uma crítica que o Cleves fez. Eu adoro a canção, pode parecer que não, mas essa canção todo mundo conhece, né? Então, em alguns casos eu trago a canção mais conhecida do artista, mas em geral eu prefiro fugir disso e falar de algumas coisas menos exploradas para mostrar outras facetas. No caso do Leonard Cohen, a gente trouxe várias canções aí nos episódios 60, 70, 80 e 90. 90, né, o episódio recente, teve 4 canções falando aí do último álbum, Thanks for the Dance, vale muito a pena. Enfim, teve mais um episódio que passou de 1 hora, mas passou só por 1 segundo. O Cleves caprichou, foi o episódio 72, episódio do Eminem. Um sucesso, hein? Um dos episódios mais baixados aí do podcast. Que na época do Oscar, né? Ele voltou a se apresentar no Oscar e eu trouxe aí a canção
Lose Yourself, que é maravilhosa, 1 minuto e 1 segundo de programa, o episódio 72. E tem, né, o episódio Em Cima do Muro, o episódio 88 do Elton John, também recente, que teve 1 hora cravada, mas isso me lançou uma preocupação. Olha só, o Eminem não é tão antigo assim, é o episódio 72, o episódio 88 é super recente, o episódio 92, o passado, também super recente, alguns episódios longos recentemente, parece uma tendência. Isso se confirma, apesar de serem só 7 episódios de um total de 92 com o da semana passada, que passaram de 1 hora ou tiveram 1 hora de duração, é um fato que o programa tem se tornado mais longo. Se eu olho lá para os primeiros episódios, quais são os episódios mais curtos? Vamos olhar então para o outro lado do extremo, o outro lado da régua. O mais curto de todos foi o episódio 5, o episódio com a canção da Cell, chamada 10 Contados. Esse episódio é muito legal, inclusive, ele tem 15 minutos e 44 segundos e eu recomendo demais, porque essa música tem uma história muito interessante, uma sacada muito legal na letra. E com 15 minutos e 44 segundos eu contei essa história da letra, porque nessa época, no episódio 5, eu não falava da biografia do artista. Então o episódio 2, por exemplo, de Into My Arms, do Nick Cave, também é próximo disso, é 17 minutos e 52 segundos. Eu vou direto para a análise da letra. Fazendo uma contabilidade um pouco mais precisa, estabelecendo aí, por exemplo, 30 minutos como duração, digamos, pequena, a gente tem 14 episódios no total com esse tempo. Então tem 14 episódios desses 92 que tem menos de 30 minutos. Somando aí com os 7 que tem 1 hora ou mais, a gente tem aí por volta de 20, 21 episódios, né? Nesses extremos, muito longos ou muito curtos. Então, sei, mais ou menos aí 70 de 90, mais ou menos 80% por aí, que estão acima de 1 hora ou abaixo de 30 minutos. Então quer dizer que 80% dos episódios, a gente pode simplificar, duram entre 30 minutos e 1 hora. E eu quero saber de você que acompanha aqui o programa, para a gente fazer um programa que faz sentido, que você gosta de ouvir, que cabe no teu, na tua rotina, que faz sentido para você. O tempo de duração, essa é a pergunta que eu quero responder, tá? O tempo de duração aqui dos Farelos Musicais, do seu podcast de interpretação de letras de músicas, tá bacana? É legal esse tempo entre 30 minutos e 1 hora? Ou tá ficando longo demais? Você acha que deveria ser mais curto? Dos mesmos canais que eu citei antes, meu Twitter, @oesfarelado, ou o e-mail, paulo@esfarelado.com.br, por favor, conte-me se você acha que o programa tá num tempo legal, ou se você acha que o programa deveria ser mais curto. Bom, depois dessa longa introdução, já tornou o programa longo, já vou me desculpar desde já por isso, né? Vamos falar um pouquinho da escolha de hoje. A escolha de hoje é Zé Cabaleiro. Já foi Zé Cabaleiro lá no episódio 49, em que eu tratei de uma canção super conhecida do Zé Cabaleiro, que é Heavy Metal do Senhor, e eu acho que vale a pena também ver lá as sacadas que esse episódio traz. E também falamos de Brigitte Bardot, lá do álbum Líricas, que talvez é meu álbum favorito do Zé Cabaleiro, um cantor que eu gosto muito, um letrista que eu gosto muito, que acompanho. Então tem o episódio 49 para quem quer saber mais sobre o Zé Cabaleiro, inclusive sobre a biografia do Zé Cabaleiro, confere lá o episódio 49. Mas a escolha do Zé Cabaleiro para o episódio de hoje não é por conta das incessantes lives que o Maranhense tem feito aí nesse período de pandemia. Quem gosta tá sendo brindado aí por uma série de apresentações ao vivo do Zeca, mas sim pelo lançamento de um álbum, o mais recente álbum dele, lançado agora no dia 10 de julho, chamado Canções d'Alemar, em que ele gravou composições de artistas contemporâneos portugueses. Então um álbum bem legal. Estou ainda conhecendo, não trouxe hoje para analisar uma letra deste álbum, né? Uma coisa que estou estudando. Eu fiquei zangado, inclusive, que ele não gravou nada da Carminho, que é a minha artista portuguesa contemporânea favorita. Inclusive eu já fiz episódio sobre ela lá. Se quiser saber mais, ela é maravilhosa, é incrível. Assistir ao vivo é uma coisa assim que eu acho que todo mundo merece ter essa experiência, porque é maravilhoso. Eu falei da música Estrela, que é do álbum mais recente da Carminho, lá no episódio 29, mas o álbum todo vale a pena conhecer, não só a canção, mas ouça o meu episódio lá. Então ele não gravou nada da Carminho, ele não gravou nada do Antônio Zambujo, que é outro cantor que eu também vi ao vivo recentemente, português, que eu gosto bastante. Mas em compensação, lógico, ele até falou que o grande desafio do álbum foi fazer o repertório. Ele tem acompanhado, ele gosta muito do cancioneiro português moderno, contemporâneo, e fazer a seleção do que gravar já foi um grande desafio, segundo o Zé Cabaleiro. Então ele gravou o parceiro já de outros duetos que ele teve durante a carreira, composições juntas com o Sérgio Godinho. Inclusive é do Sérgio Godinho a canção que se transformou em single e clipe
lançado em janeiro desse ano, a canção Às Vezes o Amor. Então a música de trabalho já é dessa parceria com o Sérgio Godinho. Mas ele também gravou Pedro Abrunhosa, Zeca Afonso, João Gil e João Monge, Rui Veloso, enfim, vários artistas contemporâneos aí portugueses. É legal também ver a capa do álbum. Vai lá no Spotify, por exemplo, além de ter o Farelas Musicais para você seguir, tem também o álbum novo do Zé Cabaleiro. Procura lá por Zé Cabaleiro ou então diretamente por Canções da Lenmar. A capa do álbum é muito bonita, do artista plástico Elifas Andreato, simulando ali, né, um azulejo português. Apesar de ser uma ideia, digamos, uma ideia óbvia, né, ela ficou muito bem executada, muito bonita, vale a pena. Enfim, esse é o motivo, falar do lançamento do álbum novo do Zé Cabaleiro. Mas como eu vou falar aqui eu não vou repetir a biografia do Zeca, eu vou atualizar, evidentemente, lançou álbum novo e tudo mais, mas pergunto, se esse episódio o artista escolhido é o Zé Cabaleiro, você vai passar direto para a análise da letra? Não. Eu vou fazer a parte da biografia, porque eu vou aproveitar para falar da Selmar. Selmar é essa artista que está aí na capa do episódio de hoje. Se você não conhece, o primeiro álbum da Selmar, que foi lançado ali em 99, 2000, ele se chama Dindinha e ele foi produzido pelo Zé Cabaleiro, que de certa forma lançou a Selmar nacionalmente. Ele é um grande incentivador aí de que as pessoas reconhecessem a voz incrível, o talento da Selmar. Então ele produziu, ela gravou 4 canções dele nesse álbum, inclusive Dindinha, que é a música que batiza o álbum. E ela gravou nesse álbum de 99, o álbum de estreia dela, a canção Boi de Haxixe, que o Zé Cabaleiro também gravou no seu álbum, no seu segundo álbum, Vou Embolar. E eu vou falar então dessa canção, mas aí eu vou falar das duas versões, para dar um pouco de trabalho pro Cleves. Lembra do Cleves? Então, ele gosta de ter um pouco de trabalho aqui para editar o programa. Então hoje, ao invés de falar de duas músicas diferentes, eu vou falar da mesma música, mas eu vou falar de duas versões diferentes da mesma música. Por que não? Então, apresentar para vocês a Selmar é parte, de novo, aqui do propósito do programa, que é de fazer curadoria, né? Então a ideia aqui é apresentar uma canção do Zé Cabaleiro, que foi gravada por vários artistas, mas numa outra voz, numa outra roupagem, e com isso também apresentar a Selmar, trazer a Selmar aqui para dentro da nossa FM, beleza? Então é isso aí. A gente também tá lá no Instagram, procura por nome do site, esfarelado.com.br, e a gente também está lá no Facebook, /esfarelado. Segue a página do Facebook nossa lá, que a gente sempre está publicando notícias relacionadas à cultura em geral, música, inclusive com clipes das músicas analisadas aqui no Farelas Musicais. Então vai lá e acompanha. No Twitter, eu até falei isso no episódio passado, vou falar agora com alguma frequência aqui. Lá no @oesfarelado, eu tô com uma ideia nova que eu tô, não é exatamente diário, mas eu tô publicando ali a hashtag Versos do Dia, que tem um pouco das coisas que eu tô ouvindo, as coisas que estão chamando a minha atenção em termos de letra. Eu publico lá a letra com a hashtag Versos do Dia. Então acompanha a gente lá no @oesfarelado, lá no Twitter, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho da Selmar. Selmar Coelho é uma artista mineira, vem de uma família ligada à música. O pai dela, o Clélio, é violonista e cantor profissional. Ela, portanto, aprende desde cedo, muito ligada à música desde cedo, aprende desde cedo a tocar violão, a cantar. Aos 16 anos ela ganha o prêmio de melhor intérprete lá no festival da cidade natal dela, em Minas. Aos 18 anos muda-se para Belo Horizonte para estudar violão clássico, canto, e a carreira segue. Em 95 ela se muda para São Paulo, onde ela vai estruturar realmente a carreira de cantora, né, de intérprete. Como eu falei, tem a presença aí do Zé Cabaleiro, que de certa forma descobre a que ela lançar, para que ela tenha mais projeção. Isso se dá até tardiamente na carreira dela, né? Então ela está completando, se o primeiro álbum é de 99, 2000, então ela está completando aí por volta de 20 anos de carreira fonográfica, né? Então desde o lançamento do primeiro álbum. Mas ela é de 69, então ela também no ano passado completou 50 anos de vida. Então é o primeiro álbum dela lançado quando ela já tinha 30 anos, então é uma carreira um pouco tardia, né, para os padrões brasileiros. Talvez aí por ela fugir dos padrões estéticos tradicionais, mas a canção dela, a voz dela, são assim, realmente muito, muito interessantes, poderosos, e vale muito a pena conhecer. Então fica aqui a minha recomendação para que a Selmar tenha também o seu reconhecimento aí pela nossa comunidade aqui dos Farelas Musicais. No ano 2000, ela lançou então esse primeiro álbum, Dindinha, produzido por Zé Cabaleiro e por Tatá Fernandes. Tem a Boi de Haxixe, tem a Dindinha, que eu já falei, né? Ela gravou outras coisas do próprio Zé Cabaleiro, mas ela também gravou várias outras obras muito legais
Esse álbum foi onde eu descobri a Selmar, inclusive. Eu gosto muito do Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro ali estava muito em alta no final dos anos 90, já tinha seu segundo álbum, chamando muita atenção. Eu estava acompanhando bem de perto a carreira dele, foi assim que eu descobri a Selmar. E ela gravou Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, Chico César, Itamar Assunção. Mostrou-se ali uma intérprete já delicada, de voz bem postada. Fez alguns resgates. A escolha do repertório é bem interessante. Tem, por exemplo, o resgate de Maldito Costume, que é um samba dos anos 30. Ela trouxe, além do Boi de Haxixe, que também ali brinca com essa história do Bumba Meu Boi, lá do Maranhão, ela traz outra música relacionada ao São João, que é Olha Pro Céu, do próprio Luiz Gonzaga e do Zé Fernandes. Vale visitar. Tem lá no Spotify, vai lá e escuta o primeiro álbum da Selmar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, em 2003 aí, ela lança o seu segundo álbum, em que ela própria assume o papel de produtora. O álbum se chama Sempre Viva. Ela também ali convidou e colaborou com outros artistas, como a poetisa Alice Ruiz, na canção Avesso. A Alice Ruiz, gente, é uma poetisa, mas ela é muito relacionada a esse universo da música. Ela até já apareceu aqui, esse círculo musical, talvez aí por conta das minhas preferências, né? É muito fechado, é muito próximo ali, todo mundo se conhece, todo mundo colabora. Então, a Alice Ruiz já até apareceu aqui, como eu falei no programa anterior, o programa 69, em que eu falei de duas das canções mais famosas do Arnaldo Antunes, Socorro, que talvez seja a mais famosa, e Atenção, que são canções super famosas cuja letra, o Arnaldo é conhecido pelo lado poeta, não são do Arnaldo, são da Alice Ruiz. Então essa parceria Arnaldo-Alice Ruiz já apareceu por aqui e ela também colaborou com a Selmar no seu segundo trabalho de 2003. Tem também participação do Chico César, enfim, um álbum que dá continuidade e é onde ela mostra pela primeira vez a veia de compositora. Em 2006 ela se une ao produtor e músico Dante Ozzetti, lança o álbum Achou. Tem canções principalmente do Dante Ozzetti, com participações de Luiz Tati, o Chico César de novo, o próprio Zé Cabaleiro, a Zélia Duncan. Gente, Zélia Duncan, fantástica, uma artista incrível, que eu escolhi para representar as mulheres no mês de março. Então eu tinha um episódio especial dedicado às mulheres e eu escolhi a Zélia Duncan para esse episódio, por tudo até que ela estava dizendo e sendo, né, essa pessoa relevante politicamente no Brasil. Acho que fez todo sentido, e tanto fez sentido que eu escolhi a canção Sentidos, da Zélia Duncan, para o episódio 75, que eu realmente recomendo, é um episódio para mim especial, vale a pena conhecer. O Dante Ozzetti, produtor, arranjador aí do terceiro álbum da Selmar, ele também produziu o primeiro álbum da Tamires Tanus, a minha amiga cantora sul-mato-grossense, que é a intérprete da canção Canto pra Aldebaran, do Dante Ozzetti, que a gente interpretou aqui, a gente analisou a letra dessa música, um episódio também que eu gosto bastante, o episódio 39 do programa. Vocês já repararam que eu gosto de todos os programas? É incrível, né? Eu faço isso aqui realmente com muito prazer, com muito carinho, por isso que eu gosto dos programas e recomendo que vale a pena ouvir essas referências que eu passo aqui. Tem até um caso, inclusive, que eu tô relacionando, né, a Selmar com a Tamires através do produtor, do Dante Ozzetti. Mas tem uma outra história que eu poderia contar, que é um caos, inclusive vale a pena falar caos nesse caso, porque a Tamires tinha gravado o seu primeiro álbum, estava divulgando, e uma das formas de divulgar foi se apresentando no programa do Rolando Boldrin, que passa na TV Cultura, já passou em várias emissoras diferentes do Brasil, é sempre o mesmo formato, ele recebe convidados, conta caos, por isso que eu falei que caos é uma boa forma de se referir a ele, e daí a gente foi convidado lá para assistir a gravação do programa. E nesse dia que a Tamires foi no programa do Rolando, quem também estava lá era a Selmar, lançando ali, trabalhando o seu álbum Silencia, de 2014. Eu vou chegar nele já. Antes desse álbum, ela teve em 2009 o álbum Meu Nome, foi produzido pelo holandês Ben Mendes, inclusive é um período em que ela vai morar na Holanda, faz diversos shows pela Europa, pela Ásia, em geral acompanhada do pianista de jazz, o Mike Del Ferro, que essas turnês todas renderam um álbum não lançado no Brasil, chamado Live in Amsterdam, de 2010. Como eu falei já, em 2014 ela estava com o álbum Silencia, em 2018 lançou Viola Perfumosa, em parceria com a dupla Luiz Coimbra e Paulo Freire, que é um passeio pelo repertório da saudosa Inesita Barroso. Tudo isso tem no Spotify, exceto o álbum ao vivo que eu já falei que não tem no Brasil, né? Em 2019, ela lançou aí, em comemoração talvez aos seus 50 anos de vida e 20 anos de carreira fonográfica, o álbum Espiral, o sétimo álbum, mais recente álbum dela, lançado no ano passado, em 2019.
Tem novas parcerias, evidentemente, né? Gente nova participando das composições, fazendo dueto. Ela gravou, por exemplo, com a cantora Josiara, uma versão de Espiral de Ilusão, do rapper Criolo. O Criolo, inclusive, que já passou por aqui no episódio, só pra variar, que eu gosto muito. Eu acho realmente incrível a letra dessa música, que brinca com a Turma da Mônica, falando aí da periferia, chamada Linha de Frente. É um samba que ele fez, né? No primeiro álbum dele. É a única música que tem esse formato de samba. Como eu até já brinquei aqui, né? Até já passou rap por aqui, mas o Criolo merecia um rap, eu acabei trazendo um samba do Criolo doido. E esse, do Criolo, tô forçando a barra aqui pra falar, né? Afinal de contas não é tão forçado, porque ela gravou a música dele, mas porque merece dar um destaque pro fato de que também durante a pandemia, ali em maio, no comecinho de maio, o Criolo se uniu ao Milton Nascimento. Eles lançaram juntos uma parceria aí inusitada, né? Eles lançaram juntos um EP chamado Existe Amor. Inclusive isso é uma brincadeira com o nome de uma das músicas que está no EP que eles regravaram, que é das músicas mais conhecidas aí do Criolo, que é Não Existe Amor em SP, né, em São Paulo. E aí nesse momento de pandemia, nesse momento de união, se reuniram aí para revisitar essa canção com uma outra conotação, Existe Amor. Eu acho que já está até merecendo uma nova regravação na versão original, né? Enfim, esse aí é um pouco o recap da carreira da Selmar. Vamos falar então um pouquinho da música, Boi de Haxixe, vambora! Meu bem, eu cheguei agora, mas eu te peço, tu não vai chorar. Por favor, me dê a sua mão, entra no meu cordão, venha participar. Antes de falar da canção, eu tenho que falar que ela se alimenta do regionalismo, né? O Baleiro, o Zé Cabaleiro, compositor da música, ele é maranhense e existe um patrimônio cultural no Maranhão que é o Bumba Meu Boi, né? Então essa é uma tradição, tal qual, por exemplo, o Carnaval Brasil Afora e tantas outras, né? Festas populares e tradições populares que o Brasil tem, né? O Brasil continental como é. Claramente variações de temas e resgates de temas, então está associado aí ao período do São João, mas é uma tradição muito própria do Maranhão e que reúne enredo, a história, música e dança, e tem aí elementos que são trazidos para esse Bumba Meu Boi de diferentes fontes, né? Tem coisas que vieram dos colonizadores europeus, como a própria história, os ritmos tendem muito ali as coisas vindas das origens africanas, dos escravos, as danças remetem muitas coisas indígenas, enfim, é uma mistura, é aquilo, né? É o Inclassificáveis do Arnaldo Antunes, que eu também falei recentemente aí no episódio, acho que 87. É Brasil na veia, né? E essa música, primeiro assim, até para quem não sabe, eu não sou especialista, mas o pouco que eu pesquisei aqui sobre o Bumba Meu Boi, achei curiosa a história do enredo. Diz que todas as apresentações giram em torno do mesmo tema. Existe um amo de uma fazenda que tem um boi de raça. Aí tem o pai Chico, que é o personagem principal, que trabalha nessa fazenda. A esposa dele, que é a Catirina, ela tá grávida e ela tem desejo de comer a língua do boi. Aí o pai Chico, para satisfazer ali o desejo da esposa, rouba esse boi. E o amo, percebendo dando falta do boi, que era um boi de raça, manda os índios capturarem de volta o pai Chico e trazer o boi de volta. E eles até conseguem, mas o boi já tinha sido, né? E então eles chamam pajés, doutores, etc. Trabalham num ressuscitamento do boi e tudo termina em festa, todo mundo feliz, com muitas cores, muita música, muita dança, muita alegria, né? Então é um pouco essa aí a história. E dentro desse contexto do Bumba Meu Boi, do maranhense, tem uma cidade do Maranhão que se chama Axixá. E aí tem um bloco lá, que é super tradicional no Bumba Meu Boi. Tem uma orquestra, um bloco orquestrado, né? Traz a sua própria versão do Bumba Meu Boi, que é o boi de Axixá. E aí, fazendo uma brincadeira com o boi de Axixá, o baleiro batiza a canção de boi de haxixe. E haxixe é uma droga derivada do cânhamo ali, que tem efeito relaxante, libertador, né? Então é o boi de haxixe. Então a música vai falar um pouco sobre essa ideia de libertação, de liberdade, talvez, mas muito mais do que isso, ela está falando realmente sobre o boi de Axixá, sobre a cultura popular maranhense, sobre cultura em geral, sobre alegorias. Então a canção vai falar sobre justamente
como a gente pode criar, como a gente pode deixar os nossos traços, as nossas experiências em forma de tradições, populares. E isso, inclusive, eu já até falei um pouco quando eu estava falando sobre o outro episódio do Zé Cabaleiro, né? É um tema recorrente no cancioneiro dele, a questão da cultura popular. Vou Embolar, que é o nome do segundo álbum dele, o próprio nome já traz um pouco essa ideia de resgate do regionalismo das culturas nordestinas, nortistas brasileiras. E é neste álbum que essa música foi gravada por ele. E ela teve um boom, é uma coisa impressionante essa música, porque a Selmar, que é a personagem aqui de hoje, gravou no álbum dela de estreia, que também é de 99. A cantora Simone, né, também super conhecida nacionalmente, no seu álbum do ano 2000 chamado Fica Comigo Essa Noite, também gravou essa canção. E a Miriam Maria, uma outra cantora, no seu álbum também de estreia do ano 2000, que se chama Rosa Fervida em Mel, gravou também Boi de Haxixe. E ela ainda foi gravada por algumas outras artistas e outras bandas. Então é uma música do Zé Cabaleiro que realmente chamou atenção e foi regravada com louvor, principalmente ali no final dos anos 90. E como a meta nossa é sempre deixar o Klebs louco, bora misturar um pouquinho dessas versões para vocês perceberem aqui o quanto que a mesma canção pode ter arranjos bem diferentes, todos eles valorizando o aspecto, de um lado, às vezes o mais lírico, mais intimista, como é a própria versão da Selmar, por outro, tentando ser mais uma homenagem à tradição, como é a versão do Zé Cabaleiro, ou então simplesmente aproveitando mesmo o ritmo, né, como é a versão da Simone, ou então uma roupagem ali mais intimista também, mas ao mesmo tempo tendo um outro olhar para a canção, uma coisa mais bolero, no caso da versão da Miriam Maria. Ela tem alguns elementos meio exóticos ali para a proposta da canção. Então é muito interessante como a música se propõe a na verdade ser interpretada, né? Como toda obra cultural. É isso que é bonito na arte. É uma forma de expressão e as formas de expressão independem até do próprio autor, né? Então quando elas são reinterpretadas, quando elas são revistas. Vamos lá então, vamos falar da canção. Boi de Haxixe. Gente, os primeiros versos da música vão estabelecer o cenário inicial. Ele vai falar muito sobre natureza. Então essa música vai falar sobre natureza em geral. Só que ela não está falando só do ponto de vista de natureza. Ela está sempre falando do ponto de vista metafórico, do ponto de vista alegórico. O que é alegoria? Alegoria, inclusive, é super falado, por exemplo, para outra expressão cultural, que é o carnaval, que são os carros alegóricos, né? O que eles querem dizer com isso? A alegoria é a mistura, é uma forma, na verdade, de expressar ou de interpretar algo e representar algo, né? Representar pensamentos, representar ideias de uma forma figurada. Então, quando você tem um carro alegórico, ele é uma interpretação de uma parte da letra da música. Então é super rico, porque ele está trazendo elementos visuais para ilustrar, para ajudar a contar a história. E aqui no Boi de Haxixe, ele está falando de uma tradição cultural. Essa música se presta a ser uma homenagem a essa tradição cultural. Então ele vai falar sobre cor, ele vai falar sobre vida, ele vai falar sobre natureza. Então ele está falando sobre esses elementos, mas ele vai trazer ideias que não são exatamente o que parecem, ou vão tentar trazer outras ideias juntos. E a gente vai tentar explorar isso aqui um pouco. Mas, mais importante do que isso, eu vou falar muito sobre o primeiro trecho da música, porque essa parte, Klebs, isso aqui é pra você. Essa primeira parte da música, eu vou querer ouvir as 4 versões que eu citei antes, só para vocês perceberem as diferenças entre elas, tá? Então, os primeiros versos dizem: quando piso em flores, flores de todas as cores, vermelho sangue, verde oliva, azul colonial ou celestial, vai depender. Me dá vontade de voar sobre o planeta, sem ter medo da careta, na cara do temporal. Esse é o trecho inicial, tá? Esse é o trecho inicial. Então, quando piso em flores, flores de todas as cores. Imagina só, uma pessoa andando pela natureza, para estar pisando em flores, e ele percebe que essas flores são de várias cores. Então, a natureza se apresenta de diversas formas. Aí, quando ele vai falar dessas cores, quando ele vai materializar, percebe que ele não diz só vermelho, verde e azul. As cores são vermelhas, verde e azuis. Não, elas são vermelho sangue, elas são verde oliva, elas são azuis coloniais, azuis celestiais. Ele está sempre adjetivando a cor. E adjetivando com o quê? Com sangue, com oliveiras, com celestiais ou com coloniais, que vão remeter a outras ideias. Então você está fazendo, nessa adjetivação da cor, já
trazer esse elemento que é cultural, que é a forma que a gente interpreta, que é a forma que a gente traça outros significados para um significado existente. Então vermelho é sangue, vermelho que lembra sangue, sangue que lembra vida, né? Ou que lembra morte. Verde oliva, não é qualquer verde, é o verde das oliveiras, é o verde de uma planta, verde de uma planta ancestral, de uma planta milenar, de uma planta que oferece alimento. Azul colonial, somos uma colônia, fomos colonizados, a gente não é mais o povo original dessa região. Esse azul é celestial, esse azul lembra o céu, esse azul lembra que a gente respira o ar, e aí ele vai falar que dá vontade de voar sobre o planeta. Então voar, ir para o céu, ir para esse azul celestial. Então eu estou vendo o azul e eu estou querendo estar no azul, estar nas nuvens, voar sobre o planeta. E aí ele, como aqui está falando de novo muito de alegoria, muito de folclore, muito de superstição, ele vai falar que nem tem medo ao voar sobre o planeta, que já é uma coisa totalmente imaginária, né? Não somos capazes de voar, apesar dos filmes da Marvel nos indicarem que alguns são. Trazendo aqui de volta para a realidade, ele quer voar sobre o planeta sem ter medo da careta na cara do temporal, que é um elemento folclórico, que o temporal pode ter ali uma careta, uma intenção, uma expressão que impõe medo. Então ele não tem medo disso, ele está livre disso. Então desafiando aí os folclóricos medos que as pessoas associam às punições, né, que a natureza pode impor. Então essa é um pouco a ideia. E para materializar as diferenças, eu vou pedir pro Cleves começar com a versão que a gente só vai explorar aqui. Só vai aparecer aqui nesse programa. Só para você saber que existe e ver como ela pode ser totalmente diferente das outras. Então toca, Cleves, que é quase uma levada de bolero, como eu estava falando em alguns trechos, da versão da Miriam Maria. Quando piso em flores, flores de todas as cores. Vermelho sangue, verde oliva, azul celestial, me dá vontade de voar sobre o planeta, sem ter medo da careta na cara do temporal. Perceberam o que eu falei? Olhem só a diferença, por exemplo, para a versão da Simone. Foi para outro lugar. Ela quis explorar outros elementos muito mais cantantes, ritmados e regionais, originais, digamos assim. Agora, a versão que a gente realmente vai explorar hoje, perceba como aqui ela está abrindo mão tanto dessa vertente estrangeirista da Miriam Maria, quanto da vertente extremamente regionalista da Simone. Ela está dando uma roupagem muito mais intimista, muito mais MPB para a música. E funciona super bem. Perceberam só como a mesma letra pode ser interpretada, arranjada, experimentada de forma tão diferente? Na versão do Zé Cabaleiro, além de ter uma outra roupagem também, e aí sim, muito mais na ideia da toada do Bumba Meu Boi, ela fica muito evidente que essa música é uma homenagem à tradição. Por quê? Porque como que você faz uma homenagem bem feita, digamos assim? Como é que você planeja para fazer uma homenagem? Nesse caso, o Zé Cabaleiro, para fazer essa homenagem, ele resgatou um trecho de uma toada de Bumba Meu Boi e inseriu no começo da canção, dizendo assim, olha só, isso aqui é um pouco da tradição que eu estou trazendo de volta. E esse trecho, que só existe na versão dele, vai dizer, meu bem, eu cheguei agora, mas eu te peço, tu não vá chorar. Por favor, me dê a sua mão, entra no meu cordão, venha participar. Que é um grande convite para alguém vir curtir a festa, curtir o Bumba Meu Boi, curtir o meu cordão aqui comigo. Não fica chorando, vem aqui, vamos curtir juntos. E ele usa meu bem, eu cheguei agora, que não é ele cantando, é um trecho resgatado de uma apresentação de outra pessoa. E aí ele vai cantar. Então isso aparece no primeiro minuto. E por que é importante? Porque daqui a pouquinho, quando a gente chegar mais pra frente aqui na análise da letra, eu vou pedir pro Cleves tocar de novo um trechinho da versão do Zé Cabaleiro em que ele canta também esse trecho, trocando uma palavrinha só que é representativo e agora deixando o legado dele, falando assim, eu também estou inserido nisso aqui, eu também faço parte dessa tradição, eu não só resgatei, como eu também estou inserido nisso, estou aqui me manifestando exatamente da mesma forma que ele se manifestou, exatamente com as mesmas palavras, ou quase isso, que ele se manifestou. Então, a toada dele também é a minha toada, a tradição dele, oral, está sendo aqui repassada por mim de novo. Isso é homenagem, essa era a intenção, e isso funcionou super bem na versão dele, e isso não existe nas outras versões, e tá ok, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês repararem, mas eu acho que vocês repararam, que em todas as versões, incluindo na do Zé Cabaleiro agora, o azul é colonial, exceto na versão da Selmar, que trocou uma palavra. Então você percebe como
as releituras também às vezes inserem modificações. No caso da Selmar, é o azul celestial. Gente, então é isso, né? Temos aí um cara que quer voar sobre o planeta, sem medo da careta. Então, como é que ele vai fazer isso agora? Ele tem que ter coragem, ele tem que ter vigor, ele tem que ser um guerreiro. O que um guerreiro tem? Um guerreiro tem uma espada. Um guerreiro tem uma espada. Mas como a gente está falando aqui de alegorias, será que ele é um guerreiro humano? Então, já que ele está representando a natureza, ele precisa ser humano? Será que ele não pode ser outra coisa? Será que essa espada dele é realmente a espada que a gente está imaginando? Então ele vai brincar um pouco com esses elementos, todos, e já vai dar uma primeira pista do que ele vai fazer na parte final da canção. Então ele vai dizer assim: desembainho a minha espada, cintilante, cravejada de brilhantes, peixe-espada vou pro mar. O amor me veste com o terno da beleza, e o salão da natureza abre as portas para eu dançar. Então aqui, o que é interessante é que na primeira parte ele queria voar, e agora ele está tendo as portas abertas para ele dançar. Quer dizer, você está indo da imaginação para uma materialização. E isso é o que a gente faz quando a gente está criando arte, né? A gente primeiro tem ideias e depois a gente executa essas ideias. E não é a mesma coisa, ele queria voar, mas ele vai dançar. E essa dança vai representar o voo que ele quer dar sobre o planeta. Essa natureza está aparecendo aqui de diversas formas. Então, se antes a gente já tinha o ar no azul celestial da versão da Selmar, com o voar também, com o temporal, que é água e vento, então já temos ar, já temos água. Nesse trecho a gente vem aparecer claramente o mar, né? Então a peixe-espada voa para o mar. Então ele está falando aí de céu, de água, de terra, porque ele fala de planeta, voar sobre o planeta. Então ele está trazendo esses elementos naturais de diversas formas e também está fazendo brincadeiras alegóricas. Então, se a espada que ele tira é cintilante, ela é cravejada de brilhante. E esse brilhante não é o adjetivo, ele está realmente falando das pedras preciosas. Então, cintilante e brilhante. Então, ele está falando do mundo mineral também. Quando ele brinca com essa espada cintilante, é um peixe-espada. Então ele quebra um pouco a expectativa aqui, né? Quem é o peixe-espada? Eu sou o peixe-espada que vai para o mar, eu vou para o mar. Então é nessa forma que eu me defendo. Então essa espada que eu estou dizendo que vai me fazer ali não ter medo do temporal, ligando um pouco com a ideia anterior, essa espada é a espada de um peixe-espada, né? Então eu sou um elemento da natureza, não sou alheio à natureza, eu sou parte dela. O amor me veste com o terno da beleza. E aqui vem um trecho que eu acho interessante, que ele traz um elemento externo, um elemento estrangeiro, falando um pouco dessa mistura. Se ele está fazendo uma homenagem ao regionalismo, ele também não está isolado do mundo. Ele fala do salão da natureza. E salão é um elemento totalmente estrangeiro. Primeiro que é uma palavra não em português, que remete aí a uma coisa fora da nossa cultura. E esse salão, que é típico aí dos westerns americanos, né, das histórias de velho oeste americano, onde se tinham vários duelos, né? E aí esse salão se abre para quê? Para ele dançar, né? E aí de novo é aquela ideia, eu vou voar, tinha imaginado, e aqui eu estou realmente voltando para a realidade, eu vou dançar. Desembainho a minha espada cintilante, cravejada de brilhantes, peixe-espada vou pro mar. O amor me veste com o terno da beleza, e o salão da natureza abre as portas pra eu dançar. Diz o que tu quer. Bom, agora, na parte final da canção, o que vai aparecer? A primeira parte é com muita sonoridade, ela vai trazer a ideia de que ela está entregue, o eu lírico está entregue aos desejos da outra pessoa, né? Então ela está totalmente entregue. Então, ao invés de falar eu estou entregue aos seus desejos, ela vai dizer: diz o que tu quer que eu dou. Se tu quer que eu vá, eu vou. Olha como é muito mais sonoro do que dizer o que eu tinha dito, né? Diz o que tu quer que eu dou. Se tu quer que eu vá, eu vou. Então usa muito o que, o vá, vou, do, diz, dou, quer, vá, vou, né? Então todos esses elementos repetitivos aqui em termos de sonoridade, essas aliterações soam bem, são gostosas de cantar, são gostosas de ouvir e tentam passar essa ideia. Mas em seguida ele vai ter uma brincadeira para variar, né? Com relação de novo a esse resgate. Ele vai dizer na sequência: meu bem me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic no papel de pão. E esse é o encerramento da canção. Olha só que interessante, né? Meu bem,
claramente aí resgatando, inclusive, a primeira frase da toada que ele trouxe, o Zé Cabaleiro trouxe na versão dele. E aí ele fala em seguida, meu bem me quer, que de novo elementos folclóricos, né? Então bem me quer é aquela planta, aquela flor que parece uma margarida, talvez seja um tipo de margarida, não sou especialista, mas que você vai arrancando as pétalas e dizendo bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E aí, se você sobrar com bem me quer no final, a pessoa que você está pensando te quer bem, quer você, né? E se terminar no mal me quer, é o contrário. E aí ele está brincando de novo com o folclore, trazendo um elemento folclórico aqui. E é interessante porque, como ele fala no refrão, de certa forma ele diz o que tu quer que eu dou, se tu quer que eu vá, eu vou. Parece que ele está totalmente entregue aos seus desejos. E uma pessoa que está entregue aos seus desejos, o que é comum aí no folclore que ele está resgatando com o meu bem me quer? Que quando você diz que se eu te dou o pé, a pessoa faz o quê? A pessoa quer a mão. Esse é o natural aí dessa construção, ainda mais dessa expressão, desse ditado popular. E então, se eu te dou o pé, você quer a mão. E aqui ele está dizendo que ele está entregue. Se você diz o que você quer que eu dou, se você quer que eu vá, eu vou. Mas aqui ele brinca com isso e ele não dá o que ela quer, ou ele não dá a expectativa que a gente esperaria dessa frase. E ele diz, se eu te dou meu pé, meu não, e não minha mão, que seria o natural. Rimaria, mas ele fez a opção do meu não. Não senhora, não vai ter minha mão não, meu não. Isso rompe um pouco a expectativa. E para culminar nessa ideia, ele vai resgatar a ideia anterior do salum, esse elemento estrangeiro, globalizado, para trazer para cá também essa mesma ideia e resgatar também a ideia da imaginação versus materialização. Então ele vai falar aqui que ele vai dar para ela, o que ele vai dar efetivamente. Um céu cheio de estrelas. Nossa, que poético, que bonito. Aqui o amor romântico sendo expressado de todas as formas. Eu vou te dar o céu estrelado, né? Parece aí aquele amor utópico até, né? Só que em seguida ele quebra de novo a expectativa, traz de volta para a realidade, mas ao mesmo tempo está materializando essas ideias. Ele está dizendo, esse céu cheio de estrelas, feitas com caneta Bic, o elemento estrangeiro, né? Caneta Bic, industrializado, multinacional, né? Feitas com caneta Bic num papel de pão, ou seja, da forma mais pobre possível, da forma mais simplória possível. Então ele vai desenhar esse céu de estrelas num papel de pão, com uma caneta Bic, e vai te entregar. E isso tem menos valor? Isso tem menos, impacto? Só porque ele está imaginando o que ele gostaria de te dar de uma forma simplória? Então fica aqui a brincadeira do Zé Cabaleiro. Eu acho bem legal esse final da canção, que quebra expectativas, ao mesmo tempo amarra bem com o que a gente viu antes. Então toda essa questão da materialização das ideias, né, materialização das ideias relacionadas à natureza, feitas dessa forma. Então na canção da Selmar, ela vai encerrar esse trecho com mais aí 30 segundos de canção. Vou pedir pro Cleves terminar, deixar ela tocar até esse trecho e voltar aqui pra gente fazer mais uma última análise e encerrar o episódio de hoje. Diz o que tu quer, eu dou. Se tu quer que eu vá, eu vou. Meu bem me quer. Te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Diz o que tu quer. Legal, então essa foi a versão da Selmar, mas como eu falei antes, eu quero só resgatar um trechinho do episódio da música, né, da versão, na verdade, do Zé Cabaleiro. Por quê? Porque quando ele toca esse trecho em que ele faz essas brincadeiras e mostra ali que ele precisa de muito pouco para materializar o que está nos pensamentos dele, para transmitir as ideias dele, né? Só me dá um papel de pão, uma caneta Bic, eu consigo te dar um céu cheio de estrelas, eu consigo, voar sobre o planeta. É quase que uma aquarela do Toquinho isso aqui. Mas, de novo, isso aqui é uma música que é uma toada de bumbo meu boi, boi de axixa ou boi de axixá, em que ele está resgatando essa cultura popular maranhense. E que ele começou a versão dele, vocês já ouviram, falando daquele trechinho que ele resgatou de uma toada tradicional. E ele agora vai fazer a versão dele disso, como eu falei, vai materializar aqui, do jeito dele, que ele também faz parte dessa corrente. Então eu queria pedir pro Cleves tocar a versão do Zé Cabaleiro, que ele vai cantar meu bem me quer, te dou meu pé, meu não, um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic no papel de pão. E em seguida ele vai falar, morena, eu cheguei agora, mas eu te peço, tu não vá chorar. Por favor, me dê a sua mão, entre no meu cordão, venha participar. Que é só uma releitura, trocando a palavra meu bem pela palavra morena. Morena, que é a musa inspiradora do Zé Cabaleiro. Em várias canções ele usa a palavra morena
pra dizer justamente minha companheira, meu amor, meu baby, ele até fala, eu vi ele falando isso no show uma vez, que morena pra ele é igual ao baby pro americano, que volta e meia nas canções você ouve baby isso, baby aquilo, que é isso, né, é a musa, é a pessoa, é a companheira, né, né, evidentemente, mas enfim, vamos ouvir aqui, vai lá, volta aqui que a gente encerra o episódio. Diz o que tu quer, que eu dou, se tu quer que eu vá, eu vou. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Morena, eu cheguei agora, mas eu te peço, não vai chorar. Por favor, me dê a sua mão, entre no meu cordão e a partida. Desembainha. Então é isso, gente. Aqui vamos encerrar o episódio de hoje aí com Boi de Haxixe em 4 versões. A gente nunca tinha feito isso aqui antes, né? Pegar a mesma música e ficar explorando de versões diferentes da mesma canção. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu comentário aqui. Compartilhem o episódio com seus amigos que também gostam de música. Compartilhem as postagens do Esfarelado, divulgando nas redes sociais o programa, para que mais gente venha conhecer e venha fortalecer a comunidade Farelas Musicais. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem. Meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. Um céu cheio de estrelas feitas com caneta Bic num papel de pão. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.